Turma, ainda trabalhando a temática regionalização do continente americano, agora eu te apresento a América Latina, que é uma regionalização baseada em aspectos culturais, socioeconômicos. A América Latina é uma subdivisão do continente americano baseado na regionalização socioeconômica e cultural. A maior parte dessa região foi colonizada por povos de cultura latina, portugueses, espanhóis, italianos. Por isso que nós usamos o termo América Latina. Com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, o restante dos países da América são classificados como latino-americanos. Totalizando, nós falamos que é do México para baixo, né? Totalizando 20 países soberanos e 10 territórios dependentes. Por mais que nós tenhamos ali do México para baixo países que falam inglês, que foram colonizados por outros povos, que não esses povos latinos citados, eles também são considerados América Latina pela sua condição econômica, por terem sido também colônias de exploração. Então, totalizando 20 países soberanos e 10 territórios dependentes, a área total desses países e territórios corresponde a 3,9% da superfície terrestre, ou cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados. Características naturais da América Latina. A América Latina possui um extenso território. Sendo assim, nós temos uma grande diversidade de paisagens naturais. Nós temos diferentes tipos climáticos, tipos de vegetação e diferentes formas de relevo. A partir de agora, eu vou te apresentar as principais características de relevo, hidrografia, clima e vegetação da América Latina. Agora nós vamos estudar um pouquinho do relevo da América Latina. De forma geral, o relevo latino-americano pode ser dividido em baixadas litorâneas, porções elevadas, a porção ocidental mais a oeste, planícies fluviais de rios, margens de rios, e planaltos desgastados pela erosão, na porção oriental. Então, tentando resumir aqui, como você pode ver nessa imagem. A costa ocidental ou mais a oeste, para o Oceano Pacífico, nós temos um relevo de montanhas, a Cordilheira dos Andes, um relevo de maior altitude. Você vê as partes mais verdinhas aí como se fossem as grandes planícies dos rios, e a parte atlântica, que é a parte leste oriental, nós temos os planaltos, os terrenos elevados mais desgastados pela ação do tempo, pela ação do intemperismo. Então a Cordilheira dos Andes, sem dúvida alguma, é a formação de relevo que mais se destaca na América Latina como um todo, pegando grande parte da América do Sul, desse litoral pacífico da América do Sul, que é uma grande montanha devido ao choque tectônico que acontece entre as placas tectônicas de Nazca e a placa tectônica sul-americana. Então, aquele ponto ali onde nós temos a Cordilheira dos Andes, onde está ocorrendo a orogênese. Orogênese. Oro, montanha, gênese, criação. O famoso dobramento que leva à formação de uma montanha. Hidrografia da América Latina. Os rios da América Latina têm um sentido bem marcado, que é um sentido de oeste para leste, ou seja, das partes altas da América Latina, da América do Sul, da Cordilheira dos Andes, em direção ao Oceano Atlântico, ou seja, um sentido oeste-leste, porque as maiores altitudes estão no oeste. Então os rios eles vão correr de oeste para leste, para o Oceano Atlântico, onde nós temos as menores altitudes. Uma bacia hidrográfica que se destaca na América Latina é a Bacia Platina. No Brasil, a junção dos rios Paraguai, do Rio Paraná e do Rio Uruguai, isso é a contribuição do Brasil para a formação da Bacia Platina, que somados a esses também vem rios do Paraguai, vem rios da Argentina e do próprio Uruguai, formando a grande Bacia Platina que passa por todos esses países e tem uma grande importância econômica, inclusive na geração de energia. Outra importante bacia hidrográfica da América Latina é a bacia do Rio Orinoco,
que percorre territórios da Venezuela, da Colômbia e é a terceira maior do continente americano. E na América Latina está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que abrange 8 países latino-americanos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Sem falar dos 2 maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, que está embaixo da Bacia Platina, e o aquífero Alter do Chão, que hoje é conhecido como Sistema Aquífero Grande Amazonas, embaixo da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Clima da América Latina. A maior parte do território latino-americano encontra-se numa zona quente, que é a zona intertropical, ou seja, entre os trópicos. Portanto, grande parte da América Latina apresenta um perfil climático quente. Tá? É claro que nós temos o quente úmido, um quente semiárido, um clima de montanha. Então, um tipo climático bem diversificado, que vai desde o equatorial ao tropical, ao subtropical, ao desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado e o frio de montanha. Graças à sua grande extensão norte-sul, ou seja, a sua extensão latitudinal, a América Latina ela acaba abrangendo todos esses tipos climáticos que eu acabei de mencionar, tá? Enfim. Vegetação da América Latina. As formações vegetais na América Latina são muito diversificadas devido à sua grande extensão territorial, especialmente de norte a sul, o que traz diferentes tipos climáticos e, consequentemente, diferentes formações vegetais que são adaptadas a esses tipos climáticos. Aí eu posso destacar algumas aqui, como, por exemplo, a floresta amazônica, que abrange cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, que está presente nos seguintes países: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. É a maior floresta tropical e equatorial do mundo. Se nós formos só pela floresta equatorial, ela é a segunda maior, mas juntando ali a sua parte tropical também, ela acaba sendo a maior floresta do mundo, tá? Ela representa mais da metade das florestas tropicais do planeta, 67%, e nessa categoria tem a maior biodiversidade do mundo. Sem falar da grande contribuição que traz para o clima do mundo com a evapotranspiração. O que seria isso? Com a liberação de umidade no ar devido à evapotranspiração, devido à transpiração que ocorre através das folhas das árvores da Amazônia, que liberam na atmosfera uma grande quantidade de umidade no ar. Um outro destaque seria para o deserto do Atacama, o deserto mais alto e seco do planeta, localizado na região norte do Chile, que tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão e ocupa quase 130 mil quilômetros quadrados. Então é muito grande. É majoritariamente composto de terrenos pedregosos, lagos de sal e de areia. Está aí o bonito deserto do Atacama. Então a paisagem, apesar de árida, muito bonita. Os pampas, aqui no Brasil também chamamos de campanha gaúcha, apresentam vegetação composta principalmente de gramíneas, plantas rasteiras, algumas árvores e arbustos. Abrangem o Uruguai e grande parte da Argentina e do Rio Grande do Sul, no Brasil. Nessa região é muito comum a prática da pecuária. É a terra do chimarrão, do gaúcho da fronteira que fala tchê, do churrasco. E, por fim, o nosso cerrado, também chamado de savana brasileira, que está localizado na porção central do Brasil, é a segunda maior formação do país, atrás apenas da Amazônia, e abrange uma área de cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, incluindo Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, sofrendo uma grande ameaça devido à expansão das fazendas, do agronegócio nessa região, que vão desmatando o cerrado e tirando a vegetação nativa. Características socioeconômicas da América Latina. A maioria dos países latino-americanos são pobres ou em desenvolvimento.
Além disso, apresentam alguns problemas socioeconômicos em comum, como grande dependência tecnológica de países externos, né? Países ditos desenvolvidos, elevada dívida externa, alto nível de disparidade econômica, grande concentração de terras, forte atuação do crime organizado e, infelizmente, a corrupção política. Apesar desse cenário nas últimas décadas, houve significativos avanços sociais, principalmente com o aumento dos anos de escolarização e da expectativa de vida, e também a diminuição da mortalidade infantil e conquista de alguns direitos sociais em diversos países da América Latina. Mas, infelizmente, o quadro ainda é muito difícil, ainda é uma região do planeta muito marcada por essas desigualdades, uma região muito rica culturalmente, muito rica sobre seus aspectos naturais, sobre seus recursos naturais, mas com uma população ainda pobre. População da América Latina. A América Latina apresenta uma população de aproximadamente 600 milhões de habitantes. É muita coisa. E em relação à divisão por idade, a maioria dos países possui uma população jovem, composta de pessoas até 30 anos de idade. Mas em alguns países essa situação está mudando. Alguns países estão tendo uma menor taxa de natalidade, uma maior expectativa de vida e, consequentemente, estão entrando num processo de envelhecimento da população. Países como, por exemplo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, México, a Colômbia. Então, o envelhecimento da população é um processo que está em curso nesses países, onde você tem um aumento da expectativa de vida e então um aumento do número de idosos. E uma diminuição da natalidade, ou seja, uma diminuição dos nascimentos. Em relação às características dos países latino-americanos, que foram antigas colônias espanholas, nós temos a predominância do idioma espanhol. O Brasil, que é o maior e o mais extenso país da América Latina, ele foi uma colônia portuguesa. E já o Haiti, que é uma ex-colônia francesa, ainda fala o francês também. Sem falar de países que foram colonizados pela Inglaterra e pela Holanda. Então nós temos também uma diversidade étnico-cultural dentro da América Latina muito grande também. 80% dessa população latino-americana habita em cidades. Nós temos algumas cidades, como a Cidade do México, São Paulo, que estão entre as maiores cidades do mundo. Só que foi uma urbanização um tanto quanto problemática, porque ela foi muito acelerada e ela aconteceu numa lógica muito perversa, onde o campo vai se mecanizando, a máquina vai tomando o posto de trabalho de um trabalhador, esse trabalhador se vê obrigado a realizar um êxodo rural aí para as cidades, e nas cidades eles não são totalmente absorvidos e acabam trabalhando num subemprego, morando numa submoradia, agravando os problemas de favelização. Então, na América Latina, o processo de urbanização ele foi muito acelerado e muito problemático, muito ligado ao êxodo rural, ocasionado por essa mecanização do campo. E cada vez mais uma concentração fundiária, ou seja, poucas pessoas com cada vez mais terras no campo e muitas pessoas sem terra nenhuma, tendo que migrar para as cidades. Economia da América Latina. Desde o passado colonial, os países que hoje integram a América Latina são marcados por serem grandes exportadores de matérias-primas. E, infelizmente, essa situação não se modificou muito. Até hoje, os países latino-americanos se destacam por exportarem gêneros primários com baixo valor agregado, como itens agropecuários provenientes do extrativismo mineral, ou seja, da mineração também. E em relação às atividades industriais, a característica aqui na América Latina é de uma indústria dependente do capital externo, da presença de multinacionais e de um processo de industrialização que ele foi tardio, foi acelerado, foi incompleto e que carece de grandes investimentos. A presença de empresas estrangeiras ela sempre foi muito marcante no nosso processo de industrialização. E a mão de obra é desqualificada e relativamente barata. Já o setor de serviços ele é mais diversificado e é o que acaba empregando a maior parte da população latino-americana.
que também apresenta uma grande desigualdade social, uma baixa remuneração, enfim. Então nós temos um quadro econômico que, em alguns países, eles até mostram um relativo crescimento, mas que, no geral, ele apresenta uma série de problemas que precisam ser resolvidos, como a desigualdade, o baixo crescimento, a economia fraca, na maioria dos países latino-americanos. Os países que apresentam o maior produto interno bruto da América Latina, o maior PIB, ou seja, os países onde mais circulam dinheiro na América Latina são o Brasil, o México e a Argentina, respectivamente. O PIB desses países juntos corresponde a aproximadamente 75% de toda a produção dessa região, que apresenta, contudo, grandes desafios econômicos. O crescimento desses indicadores, que nos últimos anos já estava muito abaixo das expectativas, reduziu significativamente com a pandemia do Covid-19. Outro problema é o grande nível de desigualdade socioeconômica. O índice de Gini, ou coeficiente de Gini, que é um indicador socioeconômico, o índice de Gini, o coeficiente de Gini, ele mede a desigualdade. Quanto mais próximo de 1, é um índice que vai de 0 a 1,0. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. Quanto mais perto de 0, menor a desigualdade. Os países da América Latina apresentam um coeficiente de Gini muito elevado, próximo a 1, o que torna a América Latina a região mais desigual do mundo. Tensões e conflitos na América Latina. Se já não bastassem os problemas históricos da América Latina, atualmente os noticiários mostram uma série de tensões e conflitos políticos em diferentes países da América Latina. Então, além da fome, da desigualdade social, do narcotráfico, uma série de questões políticas trazem tensões e conflitos a países da América Latina. Política e econômica na Venezuela. Atualmente, a Venezuela é considerado o país que detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Sendo assim, o interesse de outras potências externas sobre o seu território é muito grande. E, somado a isso, nós temos uma tensão política que existe desde a morte do presidente Hugo Chávez, onde o Nicolás Maduro, que é o seu sucessor, vem desenvolvendo uma série de estratégias para se manter no poder, o que acaba sendo muito criticado por vários países do mundo e por grande parte de sua população, que protesta contra a sua manutenção no poder. Diante desse cenário, atualmente a Venezuela vive uma crise política, econômica e humanitária. 80% da população encontra-se atualmente numa situação de extrema pobreza, com uma hiperinflação e com desabastecimento, com grande índice de criminalidade e falta de alimentos. Em 2017, o presidente Nicolás Maduro, com a justificativa de combater a crise econômica, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para discutir um plano para estabelecer uma nova Constituição do país. Só que essa nova Constituição, ela não tinha participação do Poder Legislativo. O que isso quer dizer? Você não tem parlamentares, então ela foi toda decidida por ele. Ou seja, isso foi uma atitude autoritária e foi de maneira arbitrária, sem o consentimento da lei vigente naquele momento. Sendo assim, a Venezuela ela passa a ser vista pela comunidade internacional como um país autoritário, onde o Nicolás Maduro está tentando se perpetuar no poder, não sair do poder. Com isso, a Organização dos Estados Americanos não reconhece a autoridade do Nicolás Maduro. E em 2019, Brasil, Estados Unidos, Canadá e mais 60 países reconheceram Juan Guaidó, que se auto-intitulou presidente da Venezuela, como presidente da Venezuela de fato, né, como legítimo presidente interino da Venezuela, em vez de Maduro. O Superior Tribunal de Justiça da Venezuela, porém, declarou inválidos todos os atos políticos de Guaidó. Isso acabou sendo muito noticiado, né, no mundo todo, né, como o Guaidó
ele se diz o presidente, só que o Nicolás Maduro não saiu do poder. Então, na prática, o presidente continua sendo o Nicolás Maduro. Crise política na Bolívia. A Bolívia é um grande exportador internacional de gás natural. Isso é um recurso natural que também atrai os olhares de nações estrangeiras para esse país. A crise política que assola a Bolívia nos últimos anos tem como causa o crescimento econômico e a polarização política. Durante o mandato do ex-presidente Evo Morales, iniciado em 2006, o país passou por uma grande estabilidade e um grande crescimento econômico. Porém, nesse mesmo período, Morales tentou por diversas vezes se perpetuar indefinidamente no poder, por meio de mudança nas leis, por meio de mudanças na Constituição. Esse contexto culminou com uma grande crise política em 2019, vista por muitos analistas como uma tentativa de golpe, como a intervenção de países externos na política da Bolívia, acarretando em protestos que levaram Morales a sair do país e pedir asilo político no México. Em 2020 foram convocadas novas eleições que acabaram elegendo Luiz Arce, do Partido Movimento Socialismo, o mesmo do ex-presidente Evo Morales. Um outro país que passa por uma crise política no momento é o Peru. Entre 2017 e 2020, o país teve diversos movimentos populares, fruto da insatisfação com a classe política, o envolvimento de diversos escândalos de corrupção. Esse contexto resultou na queda de vários presidentes e na convocação de novas eleições marcadas para acontecer em abril de 2021. Protestos no Chile. Em 2019 e 2020, o Chile passou por grandes protestos civis. O modelo econômico neoliberal esgotou no Chile, onde a população já não reconhece mais o modelo econômico vigente como aquele capaz de resolver os problemas sociais, quando na verdade a desigualdade social só aumenta, a população vai cada vez perdendo mais os seus direitos econômicos, o seu dinheiro vai perdendo poder de compra, vai perdendo os benefícios sociais e com isso a população começa a se revoltar no Chile. Apesar do Chile apresentar excelentes indicadores econômicos, essa estrutura de distribuição de renda tem sido bastante desigual. Os protestos se espalham praticamente por todo o país e não tiveram uma pauta única, mas diversas reivindicações associadas ao descrédito institucional, ou seja, eles não acreditam mais no governo e no modelo econômico do país, como a redução do custo de vida, dos preços dos medicamentos e dos tratamentos de saúde e a revisão das pensões e da Constituição, tudo isso desagrada muito a população. Ou seja, cada um defendendo uma dessas pautas, acabam indo contra o governo. As manifestações foram duramente reprimidas pela polícia e a população reagiu, fazendo com que o governo recuasse. Posteriormente, o governo volta a dialogar com a sociedade, uma série de medidas que eram impopulares foram revistas e um conjunto de novas leis foi proposto à sociedade, que deveriam entrar em vigor agora a partir de 2021. A questão do narcotráfico na América Latina. Os países latino-americanos, especialmente México, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil e Venezuela, enfrentam grandes desafios relacionados ao narcotráfico. A América Latina é uma região com forte produção, distribuição e consumo de drogas. É só você pensar que a própria planta da coca ela é nativa aqui da região dos Andes. Contribui para esse cenário fatores como as mazelas sociais, a grande pobreza da população, principalmente de alguns produtores que acabam vendo no cultivo dessas plantas ilícitas o seu meio de vida. Além da presença de grupos guerrilheiros, da corrupção política e das polícias como um todo. Desde a década de 70, países como Peru, Bolívia, Colômbia e México tornaram-se grandes produtores mundiais de entorpecentes. Com a queda nos preços internacionais de produtos agrícolas tropicais, diversos cultivos tradicionais, como por exemplo feijão e outras coisas, foram substituídos pelo plantio da coca e maconha. Na Colômbia surgiram os grandes cartéis,
Você já deve ter visto alguma minissérie falando sobre o Pablo Escobar, que foi o chefe do cartel de Medellín, o maior cartel da Colômbia na época, o cartel de Cali também, ligados à produção e ao refino da cocaína. Os grandes centros consumidores de drogas são principalmente os Estados Unidos e os países do continente europeu. Nos últimos anos, o consumo nessas áreas aumentou, tornando o narcotráfico um negócio bastante lucrativo para os grupos criminosos. Mas é claro, tudo isso envolve muita morte, muita violência, muito sofrimento e muita corrupção. Além da produção e da distribuição de drogas, outros países e territórios latino-americanos também acabam fazendo parte desse sistema, como paraísos fiscais, ou seja, lugares onde o dinheiro é usado de maneira a você lavar esse dinheiro, onde você investe nesses países a fim de você dar uma legalidade àquele dinheiro sujo, aquele dinheiro que vem do narcotráfico. Países como, por exemplo, Uruguai, Bahamas, Panamá, Ilhas Virgens, são grandes paraísos fiscais aqui da América Latina.